Seja muito bem-vindo a este canal. Este é o primeiro vídeo deste canal, primeiro vídeo de muitos que irei fazer. Seja muito bem-vindo. Você é muito bem-vindo aqui, saiba disso. Você já deve ter ouvido falar muitas vezes sobre os quatro cavaleiros do Apocalipse, que é o assunto desse vídeo. Eu acredito que esse vídeo vai ser dividido em 2 ou 3 partes. Provavelmente essa vai ser a primeira parte. Acredito que esse vídeo vai ficar um pouco extenso, então por isso eu irei dividi-lo em 2 ou 3 partes. Mas eu quero que você assista esse vídeo até o final, assista as outras partes, porque esse assunto é de extrema importância. Os quatro cavaleiros do Apocalipse. Se você conseguir entender essa revelação, se você conseguir obter essa revelação e entender o que significa ou o que são os quatro cavaleiros do Apocalipse, você já vai conseguir aí decifrar muita coisa acerca do tempo do fim ou dos tempos do fim. Os quatro cavaleiros do Apocalipse trazem uma revelação muito profunda, muito poderosa acerca dos tempos do fim. Eu quero que você grave bem essa palavra, tempos. Esses quatro cavaleiros estão tratando especificamente de tempos e acontecimentos. Eu vou falar muito nesse vídeo sobre esse assunto, sobre isso, tempos e acontecimentos. É até bom que você tenha em mãos um papel, uma caneta, uma Bíblia. É muito importante que você anote os textos, anote as referências e anote também as revelações que Deus for te dando enquanto você assiste esse vídeo. Anote os comentários, é de extrema importância que você anote. É muito importante que você preste muita atenção, que você entenda o que significa os quatro cavaleiros do Apocalipse. Eu, por algum tempo, tive muita preocupação em gravar conteúdos, gravar vídeos, porque nós sabemos, nós entendemos que o que prende as pessoas hoje são vídeos curtos, chamado microconteúdos. E eu tenho muita dificuldade em falar em vídeos curtos. Não é em falar pouco, mas em falar em vídeos curtos, porque um vídeo curto você não consegue discorrer, não consegue aprofundar no assunto. Então esse vídeo não é para quem busca microconteúdos. E aí eu deixo até para você aí uma dica, que você tenha paciência. Concernente ao assunto Palavra de Deus, nunca busque microconteúdos. Você tem que ser profundo. Quem busca microconteúdos normalmente são pessoas muito rasas, muito superficiais. Então, eu aconselho você a se aprofundar no estudo da Palavra de Deus, a buscar profundidade, a ser mais profundo e a ouvir com atenção. Um dos maiores segredos para você aprender, para você entender a palavra de Deus, é ter paciência. É passar, às vezes, horas e horas e talvez até dias tentando entender apenas um texto. É muito melhor você levar tempo para entender um único texto do que você ler toda a Bíblia em poucos meses ou até mesmo em poucos dias. Não adianta ler muito e não entender nada, ou entender pouco. Então, deixo aí o meu conselho para você, tá? E peço para você, esse é o nosso primeiro vídeo, estamos iniciando um trabalho e você nos ajudaria muito compartilhando, curtindo, comentando. Comente aí, deixe também seus comentários, curte, compartilhe, comente e se inscreva também nesse canal, assim você vai estar nos ajudando a levar essa palavra um pouco mais adiante, ok? Dito isso, o assunto é os quatro cavaleiros do Apocalipse. Aí eu te faço logo de início uma pergunta. O que são os quatro cavaleiros do Apocalipse? Apocalipse capítulo 6 nos traz de início, a partir do versículo 1,
a narrativa sobre 4 cavaleiros em seus respectivos cavalos. O primeiro cavaleiro é o cavaleiro do cavalo branco. O segundo cavaleiro é o cavaleiro do cavalo vermelho. O terceiro cavaleiro é o cavaleiro do cavalo preto. O quarto cavaleiro é o cavaleiro do cavalo amarelo, que na verdade nós entendemos que não é amarelo, mas esverdeado, tá bom? Você vai ler, na maioria das traduções das Bíblias, você vai ler amarelo. Em algumas poucas você vai encontrar verde ou esverdeado, mas entenda que o correto não seria amarelo e sim verde ou esverdeado. O que são os 4 cavaleiros do Apocalipse? Apocalipse capítulo 6. Como eu disse, esse não é um micro conteúdo, é um assunto bastante intenso e profundo, e como é profundo eu vou ter que ir a fundo no assunto. Então, preciso que você tenha bastante paciência para você ouvir. Vamos ler os textos, analisar os textos com muita calma, com muita responsabilidade, tá bom? Então, tenha paciência e coloque muito amor nas minhas palavras. E eu já quero deixar você avisado e dar para você até mesmo um conselho, dizer que eu não sou dono da razão. Eu não estou aqui para afirmar, estou aqui para mostrar os textos e trazer uma revelação. Eu aconselho você a ouvir outras pessoas, aconselho você a estudar, pesquisar. Não acredite em tudo que você ouve. Você precisa analisar, pesquisar, ler, ouvir outras pessoas e assim você tirar suas próprias conclusões, sendo que as suas conclusões não podem ser baseadas apenas nas suas opiniões pessoais, né, com preconceitos, sofismas, tabus, religiosidade. Então esteja aberto para ouvir, esteja aberto para, se preciso for, mudar o seu pensamento, mudar até mesmo a sua opinião, ok? Nós temos que estar o tempo todo aprendendo. Alguém disse uma certa vez, eu não vou me lembrar aqui agora o nome, que o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler e escrever, mas aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. E em se tratando da palavra de Deus, nós temos que entender que a revelação ela é progressiva. Então, muitas coisas, tá? Ou algumas coisas, elas servem para te trazer até um certo ponto, até um certo lugar. Daquele lugar em diante, se você não tiver aberto a aprender o novo, você nunca vai avançar e nunca vai evoluir concernente à revelação da palavra de Deus, ok? Fica aí o meu conselho. Eu sou Eliel Machado e estou aqui para compartilhar com você aquilo que Deus tem me revelado acerca dos tempos do fim ou do tempo do fim. Apocalipse capítulo 6, versículo 1. Eu quero ler o texto com você. Pegue a sua Bíblia, anote o texto para que você possa ler depois. Escreva na sua Bíblia, anote, rabisque. Não é pecado riscar a Bíblia, tá bom? Não é pecado você rabiscar, anotar, escrever na Bíblia, ok? Apocalipse capítulo 6, versículo 1 diz assim: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Verso 2: Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Verso 3: Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente, dizendo, vem. Verso 4: E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Verso 5. Abriu o terceiro selo, ouvi o ser vivente dizendo, vem. Então vi eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como voz no meio dos seres viventes dizendo, uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Verso 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente, dizendo, vem. E olhei e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo,
E foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com mortandade e por meio das feras da terra. Vamos ler somente até aqui. O texto que nós lemos, Apocalipse, capítulo 6, do versos 1 ao 7, nos mostra a abertura dos 4 primeiros selos, de um total de 7 selos. Aqui nós entendemos que um livro contendo 7 selos, ou selado com 7 selos, está sendo aberto. E o texto que nós lemos nos mostra a abertura dos 4 primeiros selos, que são equivalentes aos 4 cavaleiros do Apocalipse. A grande pergunta que fica é: o que são, ou quem são, os 4 cavaleiros do Apocalipse? Alguém pergunta, por que você perguntou o que são ou quem são? Porque os 4 cavaleiros, eles podem ser pessoas ou podem ser coisas. Já pensou nisso? Os 4 cavaleiros podem ser pessoas, mas também podem ser coisas. Então, a pergunta que fica é: o que são ou quem são os 4 cavaleiros do Apocalipse? É interessante que os 3 últimos cavaleiros, o cavaleiro do cavalo vermelho, o cavaleiro do cavalo preto e o cavaleiro do cavalo esverdeado, o amarelo, estão claramente identificados. A grande questão, a grande discussão, a grande polêmica gira em torno do cavaleiro do cavalo branco, ou seja, do primeiro cavaleiro que vem assentado sobre um cavalo branco. Para que você entenda, assim já de início, para que você entenda com clareza o que são ou quem são os 4 cavaleiros do Apocalipse, nós temos que voltar no capítulo 5 e entender o que está acontecendo aqui. Nós temos que entender que aqui está a chave da revelação. Aqui está o segredo que talvez você não tenha se atentado para isso, ou talvez não tenha ouvido isso ainda. Mas o segredo, a chave de revelação aqui para entender o que são ou quem são os 4 cavaleiros do Apocalipse é você entender que aqui um livro está sendo aberto, um livro selado com 7 selos. E para que eu entenda a revelação do que está sendo dito aqui, eu preciso entender o que é esse livro. Aí eu te faço uma outra pergunta. Eu gosto muito de perguntar para estimular você a pensar. Aliás, quero deixar para você aqui uma dica. Sempre questione, sempre pergunte, sempre pense, ok? A pergunta que eu faço então é: o que é o livro selado com 7 selos? Que livro é esse? Já pensou nisso? Que livro é esse que está sendo aberto? Vamos lá no capítulo 5 de Apocalipse, mas de imediato eu já quero te adiantar que esse livro selado com 7 selos, esse livro ele é o documento da terra, ele é uma escritura, ele é um documento de herança, ou seja, ele é um documento, anote isso, o livro selado com 7 selos, ele é um documento, ele é uma escritura, ele é um documento de posse de uma herança, ok? Apocalipse capítulo 5, versículo, vamos ler do 1. Convido você a ler comigo com muita atenção. Apocalipse capítulo 5, perdão, versículo 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, vírgula, um livro escrito por dentro e por fora, vírgula, de todo selado com 7 selos. Então entenda que aqui, em Apocalipse capítulo 6, versículo 1, nós encontramos um livro sendo aberto, que é esse livro descrito em Apocalipse capítulo 5, a partir do versículo 1, verso 2. Vi também um anjo forte
que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, grave isso, olha só, verso 3. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. O texto está dizendo que não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que era digno, ou seja, que tivesse direito legal de abrir o livro, nem de olhar para ele. O interessante é que Deus, o Pai, estava no céu. Então nós entendemos ou subentendemos que nem mesmo Deus, o Pai, poderia abrir o livro. Entenda que Deus é soberano. Deus tem todo o poder. Só que a palavra poder, que do grego é exousia, tem vários significados. Dentre eles, um é força, é o poder, é a condição de fazer. O outro significado é direito. Então, Deus ele tinha e tem todo o poder. Ele tinha direito de abrir o livro, porque ele tem poder, ele é soberano, ele é onipotente. Mas Deus não tinha, Deus o Pai, o ancião de dias, não tinha direito legal de abrir o livro. Verso 4. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Verso 5. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus selos e os seus 7 selos. Ou seja, somente uma pessoa tinha o direito legal de abrir o livro. Quem? Cristo, o leão da tribo de Judá, o filho. E por que somente o filho tinha direito de abrir o livro? O texto é muito claro. No verso 5, aqui na parte B no final, diz assim: eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para, venceu para. Então, o que que dava para o filho, o que dava para o leão da tribo de Judá, tribo de Davi, o leão da raiz de Davi, de abrir esse livro? O que dava a ele o direito foi ter vencido, ou seja, o filho, por ter vindo a essa terra, ter cumprido para Deus uma missão, ter feito a vontade de Deus, morrendo na cruz do Calvário, salvando o homem, ou dando o homem o direito de salvação, e assim resgatar toda a criação de Deus, salvar toda a criação de Deus. Eu não sei se você sabe, se você já ouviu, mas Cristo não morreu na cruz para salvar apenas o homem, ele morreu para salvar toda a criação de Deus. Porque a criação de Deus, toda a criação de Deus, é um empreendimento de Deus. Deus é empreendedor. A mente de Deus é empreendedora. A mente de Deus é empresarial. Deus fez um investimento. A terra, a criação, é um empreendimento de Deus. Uma vez que o seu empreendimento foi ameaçado por causa do pecado, uma vez que Deus se viu ameaçado de perder o seu empreendimento, Deus precisou fazer um investimento para resgatar e salvar todo o seu empreendimento, que, aliás, que entenda que foi Cristo. Então, Cristo foi um investimento que Deus teve que fazer para resgatar, para salvar toda a sua criação. E agora, o que deu ao filho o direito legal de abrir o livro e desatar os seus selos foi ter vindo à terra e ter feito a vontade de Deus. Ele não pôde abrir o livro, ele não abriu o livro apenas porque era filho. Ele abriu porque ele conquistou na cruz o direito legal de abrir o livro. Ok? A outra questão que fica também é, se não havia ninguém no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, digno de abrir o livro, e agora aparece Cristo, nós entendemos que é Cristo, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele aparece para abrir o livro, onde ele estava? Onde, então, estava Cristo? Onde Jesus estava nesse momento? Porque, de certo, ele não estava nem no céu, não estava na terra e também não estava debaixo da terra, porque o texto é claro em dizer que não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, digno de abrir o livro. E agora Cristo aparece
o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aparece para abrir o livro. Vamos ver onde o Filho, onde Cristo estava? Nessa primeira parte, eu preciso fazer uma breve, não breve, né? Vai ser uma longa introdução, mas se você não entender essa introdução, você não vai conseguir entender o que ou quem são os 4 cavaleiros do Apocalipse, ok? Atos capítulo 1, versículo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9. Diz assim: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o cobriu dos seus olhos. Essa nuvem aqui não é uma nuvem física, um fenômeno natural. Essa nuvem aqui, se você for estudar a fundo, essa nuvem que, na verdade, ela é uma teofania ou uma manifestação teofânica. Essa nuvem aqui, na verdade, ela é a própria eternidade ou ela é um portal dimensional que dá acesso à eternidade. Lembra quando Jesus, no Monte da Transfiguração, estava ali com Pedro, Tiago e João, com alguns de seus discípulos, e de repente apareceu ali numa nuvem Moisés e Elias falando com Jesus numa nuvem, e quando Jesus entrou na nuvem, quando a nuvem chegou, Jesus se transfigurou, ele transcendeu e apareceu ali Moisés e Elias falando com Jesus. Que nuvem é essa? Lembra que Moisés, ele certa vez ou algumas vezes, melhor dizendo, ele entrou numa nuvem ou na nuvem. Lembra quando Moisés entrou numa nuvem e ficou na nuvem por 40 dias? 40 dias para quem estava de fora vendo. Mas, na verdade, aquela nuvem ali era um portal dimensional que Moisés entrou e teve acesso à eternidade. E foi assim que Moisés viu e pôde escrever os 5 primeiros livros da Bíblia. Por exemplo, Gênesis. Como que Moisés vai descrever a criação se ele não estava lá para ver? Só que ele viu, quando ele entrou na nuvem, ele teve acesso à eternidade e ele então voltou no passado, para quem estava no tempo Cronos, porque agora estava no tempo da eternidade, ou Lã. Então ele voltou no início de tudo e ele viu tudo que aconteceu e assim ele anotou. Assim também Elias, você sabe que Elias ele viajava numa nuvem, num redemoinho. Não era um redemoinho de vento, era um redemoinho de nuvem, a nuvem que girava. Então Elias, ele viajava de monte para monte, ele passava de um monte para o outro numa nuvem, num redemoinho de nuvem, que era a mesma nuvem que girava, que era um portal dimensional. Agora imagina você que Moisés estava em um lugar específico, em um tempo específico, Elias estava em um tempo específico diferente, em um local geográfico específico e diferente. Jesus estava em outro tempo, em outro lugar totalmente diferente, e quando eles entram na nuvem, os 3 se encontram em tempo real. Quando Moisés entrou na nuvem, lá no monte, ele veio no Monte da Transfiguração e encontrou com Jesus. Quando Elias entrou na nuvem, no redemoinho, ele viajou para o futuro e encontrou com Jesus. Entenda que é possível e é bíblico viagem no tempo, só que não através de tecnologia humana, através de máquinas e invenções humanas, mas a viagem no tempo, ela é bíblica. Moisés viajou no tempo, Elias viajou no tempo, entende? Quando Paulo também foi arrebatado até o terceiro céu, ele teve acesso a essa nuvem, ele teve acesso à eternidade. Então, essa nuvem que cobriu Jesus aqui em Atos 1:9 foi a própria eternidade, é Jesus saindo da dimensão do mundo físico e acessando a dimensão do mundo espiritual, acessando a dimensão da eternidade, que nós chamamos de Olam. Salmos 24, para entender melhor essa questão da nuvem, para entender melhor onde Jesus, onde Cristo estava. Nós entendemos então agora, né, você já deve ter percebido que Jesus estava na nuvem, ou seja, ele não estava nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ele estava na nuvem indo, ele estava chegando no céu, ele chegou no momento. Salmo 24, verso 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. Essas portas aqui são portais dimensionais.
que dão acesso ao mundo espiritual, que dão acesso a uma outra dimensão. Esses portais celestes, esses portais eternos aqui, nós entendemos, nós lemos, aprendemos, se você for pesquisar vai entender isso, que é chamado de Olam, ou eternidade. São portais eternos que dão acesso à eternidade. Então aqui a ideia é, Jesus, ele morreu na cruz, ele foi até as profundezas da terra, levou cativo o cativeiro, e agora ele está chegando no céu. Para quê? Ele está chegando para tomar posse da sua herança. Que herança? Ele está chegando ao céu, indo ao céu, pegar o documento, a escritura da terra, que é o livro selado com 7 selos. Ele foi ao céu buscar o documento, buscar o livro, pegar a escritura para voltar para a terra e tomar posse dela e assim estabelecer o reino de Deus na terra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Aí há uma confusão no céu. Quando Jesus chega, ele é anunciado. Só que quem estava lá dentro não entendeu, porque não sabia que havia um outro Rei da Glória. Eles pensaram, o Rei da Glória está aqui dentro. Quem é esse outro Rei da Glória? Se o Rei da Glória está aqui, que Rei da Glória é esse? Existe outro Rei da Glória? Então foi uma surpresa. E foi um espanto para quem estava dentro. Para os querubins, para os anjos que estavam ali, foi um espanto. E eles perguntam, quem é esse Rei da Glória? Verso 8. Verso 8, né? Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? De novo a pergunta e o espanto. O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Aqui é Cristo, é o leão da tribo de Judá, é a raiz de Davi chegando no céu para ter acesso ao trono de Deus, para receber a sua herança, para pegar o documento da terra e tomar posse dela. Para entender melhor essa revelação, vamos ler Daniel 7, verso 13. Daniel, capítulo 7, versículo 13. Ou verso 13, como você assim preferir. Daniel 7,13 diz assim, eu estava olhando nas minhas visões da noite. Entenda que o texto de Daniel 7,13 está tratando do mesmo assunto de Apocalipse capítulo 5 e também do Salmo 24, verso 7 ao 10. Qual que é o ministério de um mestre? Né? O meu ofício ministerial é apostólico. Eu sou apóstolo por ofício, mas também eu sou um mestre. Deus me deu uma unção de mestre, ou seja, a minha unção é de mestre apostólico. E qual que é a unção de um mestre? É conectar os textos, é linkar os textos. Entenda que nós estamos lendo Apocalipse, estamos lendo Salmos e vamos ler Daniel, e os três estão falando de um mesmo assunto. Então eu não posso pegar um texto isolado da Bíblia e extrair dele uma revelação sem que haja uma outra fundamentação em uma outra escritura da palavra de Deus. Entende? Daniel 7,13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens, ou a mesma nuvem. Eis que vinha com as nuvens. Aqui a ideia é, os discípulos, lá em Atos 1,9, estão aqui no monte, olhando de baixo para cima, e Jesus ele é levado aos céus, e vai subindo até um certo ponto, quando agora a nuvem o cobre e o leva para a eternidade. Então os discípulos estão vendo aqui no ângulo de baixo, e agora Daniel começa a ver do ângulo de cima. Onde a visão dos discípulos termina, a de Daniel começa. E ele começa a ver agora a partir de cima, a partir da eternidade. Porque Daniel ele foi arrebatado em espírito, ele teve uma visão. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Verso 14. Foi-lhe dado domínio, e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem.
e o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Jesus veio ao mundo para fazer a vontade de Deus, para cumprir uma missão para Deus, cumprir o seu propósito, salvando o homem e toda a criação de Deus, em troca de uma recompensa. Que recompensa? Em troca de um galardão. Que galardão? Uma herança. Que herança? A terra. Ou seja, Cristo recebeu do Pai o direito de estabelecer o reino de Deus na terra e reinar sobre a terra. Isso foi uma recompensa, um pagamento do Pai para o Filho, por ter cumprido um propósito, por ter feito a vontade de Deus. Então Cristo foi ao céu, pegar o documento da terra, pegar a escritura, tomar posse da sua herança, que é o reino, e voltar para estabelecer esse reino de Deus na terra. Entenda que é muito importante você entender esse assunto do reino. Reino. Aliás, eu quero ser ousado aqui e, de repente, ouça com muito carinho, tá? Ouça com muito amor. Eu não quero causar aqui polêmica, quero que você, lembrando você, né, de curtir aí o vídeo, curte, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal, tá? Deixe seu comentário, concordando ou discordando, que eu vou dizer. Eu não estou aqui para afirmar categoricamente, estou para trazer uma revelação e entendendo que eu não sou dono da verdade, ok? Eu não sou dono da verdade, pesquise. Mas entenda, eu pergunto assim para você, eu pergunto sempre, né? Qual que é o assunto central da Bíblia? Responde aí. Qual é o assunto central da Bíblia? Quando eu faço essa pergunta, quais respostas comumente eu ouço? Primeira delas, o assunto central da Bíblia é a salvação. Ou o assunto central da Bíblia é Cristo. E aí eu discordo. Escute com muito amor o que eu vou dizer. O assunto central da Bíblia não é Cristo. Cristo é o centro de todas as coisas, porque dele, para ele, por ele são todas as coisas. Cristo é o centro de tudo. Cristo é o centro de todas as coisas. O assunto central da Bíblia também não é a salvação. A salvação foi um plano de Deus para devolver o homem para o seu propósito original e assim cumprir o seu propósito na terra. Qual é o assunto central da Bíblia? Anote aí, o assunto central da Bíblia é o reino. O reino é o propósito eterno de Deus. O reino é a razão pela qual Deus criou os céus, os anjos, a terra, o homem. O reino é a razão pela qual Deus teve que salvar o homem. E esse teve é para chocar mesmo, tá? Deus teve que salvar o homem. Deus não poderia salvar toda a sua criação e assim cumprir o seu propósito sem salvar o homem. Uma vez que Deus deu ao homem o governo da terra, Deus não poderia salvar a criação, estabelecer o seu governo na terra, a não ser através do homem. Por isso Deus teve que salvar o homem. Isso é tão sério que, por princípio, somente o homem pode lidar com as coisas da terra. A maior prova disso é que quando Deus quis salvar o homem, Deus teve que se tornar homem. João 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como o unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Prova também disso é que quando Cristo voltar para estabelecer o reino de Deus na terra, ele não virá como Deus, virá como homem, num corpo físico, imortal, incorruptível, glorificado, mas ainda assim é um corpo e é físico. Você lembra que quando Jesus ressuscita, e ele aparece lá nos discípulos, entre os discípulos, ele chega e atravessa uma parede, e aí ficaram espantados, pensando que fosse um espírito, e ele diz, eu não sou um espírito, espírito não tem corpo, não tem carne, toca aqui e veja que eu tenho corpo, eu tenho carne, era um corpo. E Jesus, naquele momento, a primeira coisa que ele faz foi comer. Ele pergunta, tendes alguma coisa para comer? Estava ali um pouco de mel e peixe assado, ele comeu. Agora imagina você, Jesus ressurreto, no corpo incorruptível, imortal, não estava ainda glorificado, mas incorruptível, imortal, ele comeu.
teve fome. Então entenda que Cristo virá, eu não sei se você sabe, não sei se você já ouviu, se você acredita, mas Cristo voltará para essa terra. Cristo voltará. Aliás, essa é, ou pelo menos deveria ser, a nossa maior esperança. A maior esperança de um salvo, a maior esperança de um crente deveria ser a volta de Cristo. Eu vejo muitas pessoas tentando mudar o mundo, e isso é muito nobre. Nós temos que nos esforçar para fazer o melhor, para mudar pelo menos alguns ambientes, né? Mas entenda que nós não vamos mudar o mundo, o que nós temos que fazer é apressar a volta de Cristo, porque somente Cristo vai mudar o mundo. Entenda isso, de novo, somente Cristo irá mudar o mundo na sua vinda gloriosa. O que nós temos que fazer é preparar o ambiente, preparar o cenário para que Cristo volte logo. Nós devemos apressar a volta de Cristo para que ele mude o mundo, ok? Então o assunto aqui, Daniel 7,14, eu vou ler de novo, foi-lhe dado domínio, governo e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Entenda que esse reino, ele é literal. Há muitas pessoas que acreditam que o reino, ele é espiritual, e aí eu te faço uma pergunta. O reino, ele é literal, ele é físico, ou ele é um reino espiritual? Outra pergunta. O reino, ele já chegou ou ele ainda vai chegar? O reino já é uma realidade ou ele será uma manifestação? Responda para mim. Eu sei que tem traduções que diz que o reino está dentro de nós. Outras dizem que o reino está entre nós. Na verdade, me responda. O reino está entre nós ou dentro de nós? Agora entenda que a origem do reino, ela é espiritual. Então, no aspecto espiritual do reino, porque o reino tem alguns aspectos, tem um aspecto da realidade. Então, o reino, ele já é uma realidade em nós. Ele já é uma realidade. Chamamos isso de a economia de Deus. É quando o Pai, o Filho, o Espírito Santo são trazidos, eles vêm para dentro de nós. Então, o reino, ele já é uma realidade em nós, tá? Então, segundo o aspecto da realidade ou do reino espiritual, ele já é uma realidade em nós. Só que, uma vez que o reino está dentro de nós, já é uma realidade em nós, e diga-se de passagem que quando nós expulsamos demônios, curamos enfermos, libertamos oprimidos, nós estamos manifestando esse reino. Isso é uma demonstração, é uma prova, é um testemunho de que o reino já é uma realidade espiritual, aspecto espiritual do reino. Mas uma vez que o reino é transferido para dentro de nós, e nós agora manifestamos esse reino, entenda que nós, a igreja, não vai estabelecer o reino. Nós podemos manifestar o reino, aliás, é vontade de Deus que nós manifestamos esse reino. Quando o reino é transferido para dentro de nós, ele está dentro de nós. Quando eu crio, quando eu faço, quando eu construo, quando eu empreendo, fazendo alguma coisa, o reino passa a estar entre nós. E a vontade de Deus é que o reino esteja não somente dentro de nós, ele já está dentro. Mas a vontade de Deus, do Pai, é que esse reino ele seja manifestado entre nós, entende? Aí eu falo assim que, escute com muito amor o que eu vou dizer. A maior vontade de Deus não é nos encher. Eu vejo muitas pessoas indo aos cultos para se encher de Deus. Vai para a vigília, vai para o culto, vai para o monte, vai para a campanha, vai para o congresso. E eu não estou dizendo que não deva ir ou que é ruim. Vá mesmo, vá para o monte, para a campanha, para o congresso, para a igreja e busque a presença mesmo. Mas entenda que o maior interesse de Deus não é te encher. Pergunta por quê? O maior interesse de Deus não é te encher. Muito simples. Por quê? Porque ele já te encheu. O maior interesse de Deus é te esvaziar. Não no sentido de você se tornar vazio, mas entenda que o interesse de Deus é que você agora se esvazie daquilo que ele já te encheu, colocou dentro de você,
manifestando, fazendo, criando, empreendendo, manifestando o reino. Uma vez que você se esvazia do que Deus já te deu, aí sim, Deus te dá mais. Aí isso nós chamamos de transbordo, isso é transbordar. Aí as pessoas estão se enchendo, 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 mas estão fazendo o que com isso? Aí recebe poder, presença, glória, e faz o que com isso? Entende? Então, Deus não quer te encher, quer te esvaziar. Uma vez que você se esvazia do que ele já te encheu, você recebe mais de Deus. E assim nós vamos manifestando o reino. Então entenda que esse reino, ele é literal. A manifestação do reino, a realidade do reino é espiritual, mas a manifestação do reino, ela é literal, é física. Quando Cristo voltar, ele vai estabelecer o seu reino na terra e a sede mundial do governo de Cristo, ou do reino de Cristo, será em Jerusalém, Jerusalém. Jerusalém será a sede mundial do governo de Cristo. E acredite você ou não, vai continuar tendo casas, vai continuar tendo comércio, vai continuar tendo política, vai continuar tendo economia, tudo vai continuar. Só que, claro, isso vai sendo transformado. Aí nós vamos juntamente com Cristo, porque não sei se você sabe ou acredita, mas nós não vamos morar no céu eternamente com Deus. Pelo menos não é isso que a Bíblia diz. Eu desafio você. Aí não vem com João 14, verso 1 e 2, não vem com 2 Coríntios 5, versos 1. Entenda que quando Cristo voltar, Cristo voltará. E ele vem com seus santos, eleitos e fiéis para estabelecer o reino de Deus na terra. Não estou dizendo que nós não iremos ao céu. Mas há uma diferença entre ir ao céu e habitar no céu eternamente com Deus. Nós voltaremos para a terra. A maior prova disso é a ressurreição. Pensa você comigo, quem morre hoje, quem dorme hoje no Senhor? Porque não é correto falar morrer, né? Salvo não morre, salvo dorme no Senhor. O salvo passa da morte para a vida. Então, quem dorme hoje no Senhor está onde? Pensa comigo. Quem dorme hoje no Senhor está onde? Quem dorme hoje no Senhor está onde? No céu, no paraíso, sim ou não? Então, quem dorme hoje no Senhor está no paraíso, está no céu. Pensa comigo, se já está no céu, por que então, no advento do arrebatamento, essa pessoa terá que voltar para a terra e ressuscitar no corpo? Claro, é um corpo imortal, incorruptível, glorificado. Mesmo assim, é um corpo. Entenda que ninguém precisa de corpo para estar no céu. O céu é uma dimensão, é uma realidade espiritual. Ninguém precisa de corpo para estar no céu. Nós precisamos de corpo para estar na terra. Então a ressurreição é uma prova de que nós não iremos morar no céu eternamente com Deus. Nós iremos reinar sobre a terra com Cristo. Quando Cristo voltar, nós iremos estabelecer juntamente com Cristo o seu reino. E aí nesse tempo, acredite você ou não, eu acredito, e o fato de discordar não muda aquilo que eu acredito. Nisso eu creio piamente. Quando Cristo voltar, ele vai destituir os reis, os príncipes, ele vai destituir os ministros, os secretários, ele vai destituir todo o governo corrupto da terra, todo o governo humano corrupto vai ser destituído. Eu não posso aqui falar nomes, né, porque pode me complicar, mas os ministros da Justiça, do STF, ministros da Educação, da Economia, presidente, governadores, senadores, deputados, prefeitos, todos vão ser destituídos por decreto, decreto autônomo de Cristo, porque o reino não é uma democracia, o reino é uma monarquia teocrática, é um reino soberano, absoluto. Cristo vai destituir todos os governantes corruptos e vai instituir por decreto os seus santos, eleitos e fiéis. Eu não sei você, mas eu quero pelo menos o ministério. Dito está que Cristo vai dar autoridade para uns sobre 10 cidades. A parábola das minas revela isso.
Deus vai dar para alguns o governo sobre 10 cidades, para outros o governo sobre 5 cidades, para outros o governo sobre 2 cidades, para outros o governo sobre uma cidade. Para uns ele vai dar governo sobre um país, para outros sobre talvez um continente, para outros sobre um bairro. Vai dar ministérios, isso é literal. Nós vamos, juntamente com Cristo, estabelecer o reino de Deus na terra. Ok? Então volta lá para Lucas 19. Lucas 19, versículo 11. Lucas 19, versículo 11.